Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta para trazer a parte 2 do nosso vídeo. Deus é honrado no Monte Carmelo. Através desse vídeo, nós podemos ver o poder de Deus no meio do povo de Israel e através do seu profeta Elias. Ao meio-dia, ele começou a zombar deles. Grita mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo. E precisa ser despertado. Então, passaram a gritar ainda mais alto e ferir-se com espada e lanças de acordo com o costume deles. Até sangraram, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Essa mensagem nós vimos no verso 27 e 29 do capítulo 18 de 1 Reis. Satanás teria ficado muito contente em socorrer o que trabalhava para ele com tanta dedicação. Com muito prazer teria enviado fogo para queimar o sacrifício. Mas Jeová limitou a ação de Satanás e ele não pôde lançar sobre o altar de Baal uma única faísca. Por fim, poucos, de tanto gritar, os sacerdotes entraram em total desespero. Enlouquecidos começaram a acrescentar as suas súplicas terríveis, maldição de seus deuses sol. Elias continuava observando tudo com muita atenção. Sabia que se o sacrifício conseguisse ultrapassar e lançar fogo sobre o altar, ele seria feito em pedaços num piscar de olho. Ao fim da tarde, os profetas de Baal estavam cansados, abatidos e confusos. Um sugeria uma coisa, outro dizia outra coisa, até que finalmente, em desespero, desistiram. Durante o dia inteiro, o povo testemunhou os saltos selvagens dos sacerdotes ao redor do altar, como se pudesse agarrar os raios do sol para realizar o que tanto desejavam. Ficaram horrorizados ao vê-los se cortando e tiveram a oportunidade de refletir sobre a loucura da adoração de ídolos. Muitos já estavam fartos daquelas exibições demoníacas e aguardava com grande interesse para ver o que Elias faria. Estava na hora de sacrificar, do sacrifício da tarde, e Elias convidou o povo. Aproximam-se de mim. Essa mensagem está no verso 30 do capítulo 18 de 1 Reis. Ele se foi para perto do altar, destruído, que no passado já tinha sido usado por Israel para adorar o Deus do céu. E reconstruiu. Para Elias, aquele momento de ruína era mais precioso que todos os belos altares do paganismo. Escolhendo 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Está no verso 31 e 32 do capítulo 18. Lembrando que nós estamos trabalhando aqui no capítulo 18 de 1 Reis. Decepcionado e exausto, os sacerdotes de Baal esperaram para ver o que Elias iria fazer. Eles ficaram com muito ódio do profeta, porque ele propôs uma prova que expôs a fraqueza de seus deuses.
Por outro lado, estava com muito medo de seu poder, quase sem conseguir respirar direito de tanta ansiedade. O povo observava tudo. A atitude calma do profeta estava em contraste gritante com a agitação e a loucura dos seguidores de Baal. Assim que acabou de reconstruir o altar, o profeta abriu uma valeta ao redor dele. Organizou a lenha, preparou o bezerro e então colocou o sacrifício sobre o altar. Encham de água 4 jarras grandes, eles ordenou, e derramaram sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse eles. O fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, ordenou, e eles fizeram pela terceira vez. A água corria do altar, chegando a encher a valeta. Essa mensagem está no verso 33 e 35. Depois de lembrar o povo de seu longo período de apostasia, Elias o convidou a humilhar o coração e voltar para o Deus de seus pais, para que a maldição sobre a terra fosse finalmente retirada. Então, curvando-se em reverência ao Deus invisível, ele ergueu as mãos para o céu e ofereceu uma simples oração. Os sacerdotes de Baal tinham gritado e dado salto desde a manhã até a tarde, mas na oração de Elias não se ouviu nenhum grito enlouquecido ecoar pelas colinas do Carmelo. Ele orou com simplicidade e fervor, pedindo que Deus mostrasse sua superioridade sobre Baal, para que Israel pudesse ser conduzido de volta a ele. O Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Essa oração está no verso 36 e 37. Houve profundo e solene silêncio. Os sacerdotes de Baal tremiam de terror, cientes de sua culpa. Elias mal terminou a oração e chamas de fogo como relâmpago brilhante desceram do céu sobre o altar, devorando o sacrifício, lambendo a água da valeta e consumindo até mesmo a pedra do altar. O brilho das chamas iluminou o monte e ofuscou os olhos da multidão. Nos vales abaixo, onde muitos estavam observando, pôde-se ver com clareza o fogo descer do céu e todos ficaram maravilhados com os espetáculos. As pessoas que estavam no monte caíram por terra. Não ousaria continuar olhando para o céu e enviar fogo, convencido de seus deveres em reconhecer o Deus de Elias como o Deus de seus pais. Eles gritaram em uma só voz: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Está no verso 39. O grito ressoou sobre o monte e ecoou pela planície. Finalmente, Israel despertou, foi desenganado e se arrependeu. O caráter do culto a Baal foi totalmente revelado ao ser comparado com o culto racional que o
verdadeiro Deus requer. O povo reconheceu a justiça e a misericórdia de Deus em impedir que o orvalho e a chuva caísse até que decidisse ser totalmente fiéis a Ele. Mesmo com a derrota e na presença de glória divina, os sacerdotes de Baal se recusaram a se arrepender. Eles preferiam continuar sendo profeta de Baal. Com isso, mostraram estar pronto para a destruição. Para proteger o arrependido Israel daqueles que lhe ensinaram a adoração a Baal, o Senhor ordenou que Elias destruísse os falsos profetas. O povo ali sentia por eles muitas raivas, e quando Elias ordenou, prende os profetas de Baal, não deixaram nenhum escapar. Está no verso 40. Estava pronto para obedecer. Eles levaram os sacerdotes para o ribeiro de Quizon, e ali, antes de terminar o dia que marcou o início de uma decidida reforma, os sacerdotes de Baal foram mortos. Amém? Aqui nós terminamos de falar o nosso vídeo, a segunda parte. Aqui nós vimos que Deus foi honrado no Monte Carmelo através do profeta Elias. O povo assim mesmo não se arrependeram dos seus pecados, não deixaram de adorar o Deus de Baal, mas Deus se indignou com o povo e mandou que Elias matasse todos. Amém? Fique com Deus, fique na paz, esperando o nosso próximo vídeo. Amém?